voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o ex-deputado federal Ernesto Gradella. Bom, o Gradella, o senhor falou agora no último bloco um pouquinho da sua passagem pela Câmara, mas eu queria que o senhor fizesse uma análise de uma frase que eu já vi também o senhor falar, que foi essa onda do PT, que fez também várias eleições acontecerem em São José, que movimentou a Ângela em 92, a Ângela Guadagnin. Tem a ver também isso, né? Sim, sim. Nós, até foi o período, né, que se nós pensarmos o crescimento do PT, né, na 82 elegendo 2 vereadores, elegendo 3 em 88, mas numa forma o seguinte, quando chegou em 89, o Lula foi o mais votado, apesar de ter o prefeito contra. O Lula na cidade, toda, vamos dizer assim, toda a classe dirigente, a elite econômica a favor do Collor, o Lula foi o mais votado no primeiro e no segundo turno. Em São José. Em São José. Então, o prefeito era o Bevilacqua, né? Isso. Ele tentou, fez campanha aí naquele período. Então havia um crescimento, sim, do PT. Tanto quando chegou em 90, já se esperava o seguinte, o PT vai eleger o prefeito aqui, né? Era dado como certo. E aí foi um período que nós estávamos já num período de rompimento, né, com o PT, a convergência estava cada vez mais enfrentando devido à guinada que o PT tinha dado, né, na sua política, ali depois da queda do Muro de Berlim, né? Então o PT deu uma guinada tremenda e o que aconteceu? Aí ia haver uma disputa, né? A disputa lá foram 2 nomes para prefeito, o meu nome e o da Ângela Guadagnin, né? Então foi feita uma convenção do PT e aí é claro que toda a direção do PT, tudo jogou toda a força para que a Ângela fosse vitoriosa, né? Então reuniram desde base de igreja tal para garantir isso daí. E aí tivemos a convenção no domingo, aí a Ângela ganhou a convenção e aí na segunda-feira o Zé Dirceu entrou com o pedido de expulsão da convergência, né? Ele estava aguardando esse resultado para ver como faziam, né? Porque poderia dar outra questão. Então eu lembro que marcou, que foi no domingo, na segunda-feira, e eles fizeram o pedido. E foi doído para o senhor ter que sair do PT, um partido que o senhor viu nascer, ficou 12 anos lá, foi difícil para o senhor nesse momento? Não, olha, eu fui fundador do PT, né? Trabalhei, vinha aqui várias vezes para Jacareí, para ajudar também aqui em Jacareí, Taubaté, Guará, né? A gente andava, né, com tudo para organizar o Partido dos Trabalhadores. Mas a gente tinha o quê? Uma consciência de que nós queríamos um partido socialista, né? Eu sou um socialista depois que fui para a universidade, fiz contato com esses grupos, e o PT estava fugindo disso, né? Então, eu também, quer dizer, na época de rompimento com o PT que eles colocaram, havia aquela questão, olha, vocês abandonam esse tipo de proposta e fiquem dentro do PT, né? Quer dizer, tentaram colocar panos quentes ali naquela questão, não saiam, tudo. E muitos grupos descontentes com o PT resolveram ficar dentro do PT, porque o PT era uma garantia que você ia eleger deputado, vereador, tudo. O PT estava crescendo, né? Estava ali no auge. Sair significaria o quê? Não eleger. E esses grupos ficaram dentro do PT, né? Então você pega lá o pessoal do trabalho, que era Liberdade de Luta, né? Você pega outros grupos dentro do PT que também ligados na época, que se diziam, todos eles ficaram dentro do PT. Mas nós saímos e para mim foi uma questão importante ter saído, né? Porque a gente manteve a coerência, né, de ter um partido socialista, manter os ideais socialistas. Passamos por muitas dificuldades para construir depois o PSTU, legalizar o PSTU, que a gente vem legalizar em 94, mas se pensar hoje e olhar, por exemplo, a gente vê os grupos que tinham quase o nosso tamanho, como o Trabalho, que era uma corrente também dentro do PT. Hoje, eles estão dentro do PT, mas muito menores do que a gente. Nós somos hoje, o PSTU é um partido que tem estrutura, acho que em todos os estados do país, né, maior ou menor, tudo nas principais cidades, não é um partido grande, mas se construiu, né, como uma corrente política, enquanto os demais ficaram ali dentro, elegeram parlamentares e tal, mas hoje estão muito menores do que foram, né?
tem muito menos peso, fizeram toda uma adaptação. E mais tarde, quer dizer, o pessoal do PSOL, que mais tarde viria a romper também com o PT, mas também já rompeu aí, mas não mais com a proposta de construção de um partido socialista, né? Era mais, novamente, um partido eleitoral um pouco mais à esquerda, né, discordando de rumos que o PT estava tomando. Então, fazendo o balanço, no final eu acho que foi melhor que nós fizemos, né? Como socialistas, a gente garantiu uma corrente que é pequena, é claro que aí depende do momento político, mas nós mantivemos aquela corrente que a gente estava construindo, né? Não perdemos esse trabalho. Ter ficado dentro do PT era entrar nesse caminho, nesses rumos todos que o PT tomou no último período, que a gente discordava e sempre discordamos, né, o rumo que o PT tomou. E o senhor foi, eu acho que o primeiro presidente do PSTU, não foi? Sim, sim. O PSTU ele tem uma estrutura, né? Nós colocamos ali nós tínhamos companheiros, eu nem lembro mais se eu estava como presidente, porque assim, o PSTU não é um partido presidencialista, né? Não segue esse tipo de coisa. Nós somos um colegiado, né? Então, de alguma maneira, esse colegiado é maior até do que o colegiado legal, né? Quer dizer, não tem só aqueles cargos que decidem, né? Tem todo um grupo que decide. Então, o fato de ter legalmente ali um como tesoureiro, o outro era mais para cumprir uma legislação. A organização realmente de um partido socialista, ela foge desse esquema presidencialista que está aí colocado. É mais um colegiado mesmo a direção, né? Como é que o senhor vê hoje a situação do PT, não só do PT, mas da esquerda brasileira? Teve a união do Lula com José Alencar, que era o empresário, em 2002. Aí depois teve o escândalo do Mensalão. Daí entrou a Dilma também sofreu impeachment. Hoje está aí nesse governo do Lula agora de novo. Como é que o senhor vê hoje a situação do PT e da esquerda no Brasil? O PT assumiu uma posição social-democrata e um partido social-democrata como qualquer outro, né? Quer dizer, defende ali, tem uma linha de defender um capitalismo mais humano, né? Um capitalismo voltado aí pensando nas pessoas, né? Era até uma situação gozada, porque a gente tinha o PSDB e o PT, dois partidos social-democratas, que era uma coisa meio difícil. Não cabe muito, né? Não tem muito, dois partidos sociais-democratas, normalmente tem um. Tanto é que agora, o Lula e o Alckmin disputaram em 2006 e agora olha onde que o Alckmin está agora, né? O Alckmin está ali junto e na verdade é isso, né? O PSDB está acabando, o PT está ocupando esse espaço de partido social-democrata. O que vem diferente é que essa crise que começou em 2008, essa crise econômica aí mundial, né, do capitalismo, ela se estendeu de uma maneira que hoje nós temos aí um crescimento, desde esse período, um crescimento muito pequeno no capitalismo mundial. Isso aí levou, como foi na crise de 29, leva o fortalecimento de grupos de extrema-direita, né? Quer dizer, da mesma maneira que nós tivemos na época o aparecimento do fascismo, do nazismo, nós temos aí no mundo todo esse fenômeno de fortalecimento de grupos de extrema-direita. Então, eu acho que o PT hoje ele atrasou a consciência dos trabalhadores depois, né? Porque na medida que antes era o seguinte, os trabalhadores tinham que estar no poder. Mas o PT no poder, na verdade, não eram os trabalhadores, era a burguesia ali, os acordos que ele tinha feito. Então, aquele negócio, a palavra de ordem de os trabalhadores, vamos lá, os trabalhadores têm que assumir, ela se perdeu com o PT, né? Gerou um retrocesso na consciência dos trabalhadores. Tanto que hoje nós estamos vendo aquelas fábricas que sempre foram petistas, né? Aqui votar agora em Bolsonaro, votar na extrema-direita, né? Até em no ABC, da extrema-direita. Né? Até no ABC, o PT perdeu também ambiente no ABC, né? Perdeu, mas foi por causa da política que ele seguiu, né? Ele deixou de ser o partido, tentou ser o partido que iria fazer um capitalismo mais humano, né? Tentar administrar. E é claro que quando você tem uma crise, quando tem crescimento capitalista, dá certo, que aí sobra, né? Como foi no primeiro governo do Lula, 6 anos de crescimento capitalista, primeiro, segundo governo, o Lula fazia o quê? Tinha dinheiro para garantir o lucro da burguesia e dar as migalhas para a população, a linha branca, o incentivo para comprar isso, Minha Casa Minha Vida, tinha dinheiro em caixa para fazer essas bondades, vamos dizer, mas que na verdade eram migalhas, sem prejudicar o lucro, sem prejudicar que vamos dizer assim, que as grandes empresas tivessem todo esse período à frente mandando, né, na verdade, nas verbas do país. O que acontece é que
Hoje a gente vê o seguinte, nós tivemos aí, estamos no quinto governo do PT, né? Considerando o da Dilma, os dois da Dilma, e a desigualdade social é a mesma, né? Nós continuamos Então o senhor falou do quinto mandato do PT, é engraçado que ainda no quinto mandato o PT vai prometendo as mesmas coisas que ele prometia lá em 2002, né? E mesmo assim... Né? E não faz, né? E o que ele teve já força para fazer em 2002, hoje ele não tem, hoje ele está mais acuado, né? É um governo muito mais fraco, né? Acuado aí pela extrema-direita, e nós temos esse problema, né? De um lado, um governo como o PT que não consegue responder à população, uma extrema-direita crescendo, né, e fortalecida por uma eleição lá dos Estados Unidos, né, a principal economia fortalecida dessa maneira, e infelizmente, quer dizer, o trabalhador durante todo esse período não viu as mudanças que o PT apregoava. Então continuamos um país desigual, um país com todas as dificuldades, e o PT não é a alternativa. E o Partido dos Trabalhadores acaba cumprindo o papel seguinte: não, nós temos que defender o governo, né? E não de ir mais para as ruas, né? Então a gente tem dificuldade. Hoje o PT já não se dispõe mais a ser o partido de enfrentamento das ruas, tal. Faz aquilo, se o governo fala, olha, nós queremos enfrentar os juros, aí eles fazem uma manifestação contra os juros altos, mas é dessa maneira. Aí, por exemplo, está aí a pensão das viúvas que foi reduzida pelo Bolsonaro, o PT era contra, mas hoje, como não interessa para o governo, aí você chama, o PT não vai nesse tipo de manifestação. Então é um retrocesso. Isso daí pode garantir, quer dizer, pode determinar que a extrema-direita volte a dirigir esse país com prejuízos cada vez maiores para os trabalhadores, né? E a gente acha que a alternativa é a construção de uma proposta à esquerda, né? Que, mesmo sendo fraca, ela tem que se apresentar para dizer o seguinte para a população: ela não tem só extrema-direita, a burguesia ultraliberal e a social-democracia, tem coisa à esquerda. É esse o objetivo de construção que a gente tem que fazer. Para a gente encerrar a nossa conversa, o senhor foi também por muitos anos professor de matemática, né? Sim. Quando terminou o meu mandato, eu tinha sido vereador, depois deputado. Aí terminou meu mandato, eu era um profissional desatualizado, né, para voltar para a indústria, né? Então, totalmente desatualizado, e também com a indústria não querendo, vamos dizer assim, alguém que tivesse com esses posicionamentos políticos, né? Então, eu já tinha uma experiência da aula na rede estadual, então eu fiz, depois de 95, fiz um curso de complementação, eu tinha um curso de engenharia, fiz um curso de complementação em matemática, e aí vim para a rede estadual, passei no concurso, né, me efetivei como professor da rede estadual e passei aí depois aí os outros 20 anos aí dando aula na rede estadual. E aí aposentei agora aí em 2020 aí, que eu aposentei como de professor, já estou aí há um tempo aí. Então mudei um pouco os rumos, né? Tá certo, quero agradecer muito sua participação, sua vinda aqui a Jacareí. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço de vocês. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.